Exatamente. No final é isso. O pessoal só empacota de uma outra forma, mas no fundo é isso. O que todo mundo quer é isso. Ser bem atendido, ter alguém dando exemplo pra poder seguir no final das contas, porque a manada vai ter sempre alguém puxando essa manada. Vai ter sempre alguém sendo aquele descobridor, aquele pioneiro que tá todo mundo olhando e falando: o que será que ele tá fazendo? Vamos ver se ele vai na frente, se ele vai se quebrar a cara primeiro pra eu ir atrás depois se ele der certo. Não, e você ser diferente incomoda os outros, porque a pessoa que tá ali fazendo o negocinho quadrado, ela não quer ninguém fazendo um círculo, porque isso incomoda ela também, né? E a pessoa acaba projetando isso no outro. Eu queria, pai, que você contasse, eu não sei se você pode contar essa história, mas eu queria que você contasse a história de quando, se você não puder, tudo bem, quando você foi... como que você conseguiu pegar a bandeira Fiat? Que você falava, essa careca, essa olheira aqui é de trabalho. Essa foi uma situação até delicada de ficar falando, mas eu falo, não tenho o porquê não falar, né? Tive uma reunião na Fiat lá e tinha uma dívida para pagar na Fiat dessa bandeira anterior. Eu lembro que era 300 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro, óbvio. Eu tinha uma loja de carro aqui, mas não tinha. Eu fui lá para Betim, sentei lá com os CEOs, os boss, os diretores lá. Falei, eu pago essa dívida em 10 pagamentos. E numa reunião com 8 pessoas, 8 diretores lá da Fiat, eles chegaram e falaram, filho, volta lá para sua cidade, para sua lojinha de carro, que você não vai ter condição de pagar. E falou isso na minha cara. Eu era pobre, mas era orgulhoso, né? Tinha jeito, doeu meu coração aquilo, eu engoli aquilo, falei, eu preciso dessa bandeira, eu vou ficar quieto, mas não dormi à noite. Tinha outra reunião. Eu cheguei no outro dia, cheguei e falei, olha, ontem você falou uma coisa para mim que eu não gostei que você falou. O que foi? Você falou que eu não tinha condição de pagar o negócio, rapaz, que eu sou sem vergonha. Não falei que você é sem vergonha. Quando você fala que uma pessoa não tem condição de pagar, é sem vergonha. É só aí, é simples assim. O que eu entendo é isso. Eu falo pra você que você não tem condições. Não, você não tem condições de pagar, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar, não sei quem é você. Agora, essas olheiras aqui, essa cara aqui é de trabalho, não é de dar chapéu em ninguém, não. É de trabalho. Eu tô querendo tirar do negócio essa situação. Lógico que eu quero ganhar e pagar. Mas veja quanto é a vista que eu vou pagar. E essa foi uma cartada que eu fui muito forte, porque eu não tinha condição de pagar. Mas ele falou, você paga na hora? Eu falei, pago na hora. Mas você não vai me chamar de sem vergonha, não. E isso foi um grande motivador, todo mundo me admirar na mesa. Sabe que você puxa a faca, bom, vamos ver o que vai dar. Não, esse cara foi forte, gostei de você. Eu sei que eu sofri para mais 300 mil para pagar a Elizabeth. Aí eu falei, vou ter que desaplicar o dinheiro, preciso de 5 dias para pagar. E nos outros dias saiu correndo pra arrumar o dinheiro. Nossa, eu vim pra São Paulo aqui, saí vendendo carro barato. Foi um sufoco do cara. Mas saí com a moral, com o peito enchendo, inflado, né? E aí, um dia eu cheguei lá nessa reunião, o cara falou, eu falei, deixa eu te perguntar, eu comprava carro aqui na loja de carro, eu cheguei pro diretor lá e falei, escuta, não, vai chegar uma cegonha de carro zero na porta da minha concessionária, vai descer os carros e eu não preciso pagar. Não precisa pagar, porque tem um Forplan de carro zero que você põe um imóvel lá de garantia e você não precisa pagar. Vai em cima da sua garantia. Você põe os carros no showroom. Então quem vê carro em concessionário não é tudo deles, não. Aí eu falei, pô, mas que esquisito, porque eu só compro o carro lá em São Paulo. Eu era lojista de automóvel, não era concessionária, né? Eu só compro, pago, faço cheque e os caras vão ver se o meu cheque é bom, se o meu dinheiro é de verdade. Agora vai para um monte de carro zero aqui, desce aqui, eu ponho no showroom, tudo maravilhoso, não preciso pagar. Eu falei, onde é que tá a sacanagem desse negócio? Olha, quantos e quantos e quantos eventos da Fiat que o cara fala, Salomão, cadê o Salomão? Salomão, conta aí que foi a sacanagem, que o negócio é maravilhoso. Eu falei, não, hoje eu sei onde tá a sacanagem. Tem que trabalhar pra caramba pra gente ter sucesso. Eu tive que aprender o que é oficina, o que é vender consórcio, o que é lidar com muito funcionário. E foi um sucesso, foi graças a Deus, foi maravilhoso. Aprendi muito na minha vida. Mas você vê, era um diferencial. E lá na Fiat, lá eu ganhei muita moral a hora que eu bati. Então tem hora que você tem que ser desafiador. Você tem que olhar no olho da pessoa e falar, você não vai me falar isso pra mim. Você não pode se abaixar sempre. Ele diz que a humildade tem limite. Quando mexe nos seus brios, você tem que falar, seja o que for, eu vou testar a situação. Vou pagar para ver, mas você não vai falar isso comigo. Por mais que... E o cara, na realidade, não era nada lá, aquela porcaria. Era um contador lá da frente, falando desaforo para mim.
Demais, hein? É o fim do mundo. É. Eu podia muito bem se ajeitasse e pagar fiado aquele negócio. Mas às vezes a gente se coloca num lugar inferior, né, pai? Exatamente. Eu me senti humilhado. Só tô numa situação de desconforto aqui. Ele fala umas coisas que eu até entendi errado, que ele volta pra sua lojinha lá. Minha lojinha nem era tão pequenininha. Pra mim era a maior do mundo, que é a única que eu tinha. E voltei pra lá e tive que sair arrumando, queimando o carro, não sei, mas paguei o compromisso. Deu jeito. E foi maravilhoso, deu tudo certo. E não deixo de valer a pena ele ter me desafiado. É verdade. Né? Então esses desafios, essas coisas, esses obstáculos da vida, serve pra você ser degrau pra você crescer. Essa é a grande verdade. A Bárbara, quando foi lá nessa clínica, ela falou, pô, mas você vai ficar nessa pior sala? Por quê? Você não quis nem olhar. Ele falou, não dá nem pra negociar. Você vai ficar na melhor, tá doida? Ele falou É isso aí. ai, pai, mas será que eu vou conseguir pagar? Ele vai pagar sim. E paguei com o pé nas costas. É onde eu moro até hoje, onde vocês moraram. Eu lembro até hoje, quando eu fui Eu ia falar comprar isso. esse apartamento, o condomínio é caríssimo até hoje. É um absurdo de caro. Mas eu falei, bom, eu vou viver a vida de rico um ano. Um ano eu consigo pagar esse condomínio. Se não der, eu sair daqui. Mas eu vou ficar no meio dos ricos um ano aqui. E não é que deu certo, estou há 25 anos lá, então eu aguentei pagar esse tempo todo. Então, desafie-se. Essa é a verdade. Você tem que se desafiar e falar, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Eu lembro até hoje, desculpa, pode falar. Não, tem um preceito que eu gosto muito, Papi, que é do budismo, que uma vez tava um Buda, falando, e chega um cara que ele vai se aconselhar com o Buda. Fala, Buda, porque eu tenho muito dinheiro, eu tô vendendo todas minhas roupas, minhas coisas todas pra me dedicar ao budismo. Aí o Buda vira e fala assim, você não pode vender suas coisas, não. Você não deve vender suas coisas. Porque se você vender essas coisas, você tá dando um mau exemplo para toda a sua comunidade aqui. Você, que tem condição de pagar, você tem que comer bem, você tem que sair para lugares, bons restaurantes, você tem que comprar bons imóveis, porque senão você dá mau exemplo. Não é porque se você tem condição, se você recebeu esse dom divino de poder ser melhor, você tem que mostrar também pro mundo que você, não como ostentação, mas você pode mostrar ser melhor, assim. Você pode mostrar pro mundo que ele pode ser melhor e que ele pode se desafiar. Então, quando eu escutei essa história, eu lembrei muito de você, pai. Quando eu escutei essa história. Gostoso, porque é exatamente isso que você tá falando. Eu sempre fui pobre, mas metido, né? Então, vou viver no meio dos ricos, porque eu sempre pensei, se eu for rico, estiver no meio de gente que não tem cabeça pra cima, minha cabeça vai retroagir também. Agora, você vendo as pessoas que têm cabeça pra fora da casinha, que se você estiver no meio dessas pessoas, você começa a assimilar isso. E contagia. Gente que faz, pode ver. A gente é a média 5 pessoas que a gente mais convive, não tem jeito. Exatamente. Eu falei, vou ficar no meio dos ricos lá, quem sabe se me pega. E aí foi pegando a pontinha de lá e daqui, pelo menos andamos de barco, andamos de helicóptero, aprendendo a andar de Ferrari, aprendendo a andar de tudo na vida, fui aprendendo. Então, usa um pouquinho e depois vende. E graças a Deus eu morei bem. Os desafios são esses. O desafio da vida é isso. É você se desafiar. Eu mereço. Por que eu não mereço? E aí todo mundo acha que não merece. É isso aí. Isso não é pra mim. Por que não é pra mim? Por que Deus não se agrada disso? Deus se agrada do sucesso. Isso aí. Sabe, eu sempre tive muito perto, sempre pedi tudo a Deus, sempre rezei bastante. Apesar de todo mundo achar que eu nunca rezo, meus filhos nunca viram eu rezando, mas rezo todo dia e agradeço a Deus todo dia o que eu tenho. E aí eu falei, mas por que Deus não vai se agradar de eu ter o patrimônio, de eu ter possibilidades, de eu viver bem? Parece que é vergonha, sabe? No inconsciente parece, não pode. Pode sim, queira bem, queira as coisas boas, deseja as coisas boas, até mentalizando você puxa isso pra você. Né? Isso é muito importante. Tem muitos da cultura do brasileiro mesmo, né, pai? Do brasileiro, às vezes, aquela pessoa que tá ganhando dinheiro, que tá se dando bem, parece que tá tendo que fazer sempre um esqueminha. E que, se você trabalhar, vai dar muita dedicação, você vai conseguir chegar no resultado esperado, assim. Natural, lógico. Não pode ter medo, não. Tem que acreditar. Não é vergonha ser rico, não é vergonha ter dinheiro, não é vergonha você poder viver bem. Agora, custa caro isso. Lógico que custa caro. Você tem que trabalhar mais que os outros. Você tem que fazer mais que os outros. Você tem que entregar mais que os outros. E enquanto um está descansando, quantos estavam viajando? Pandemia. Eu trabalhei todos os dias sem parar. Porque eu estava aprendendo um novo ramo, eu tinha que aprender, estudei, fiz acontecer. Quando voltou a pandemia, eu já estava na frente de todo mundo. Infelizmente, a vida é uma corrida. Se você quiser parar o seu carrinho, parar no estaleiro, você vai parar. Agora, se você quiser continuar, eu sempre cortei pelo acostamento nas estradas. Né? E o que eu percebo também é que a gente tem alguns momentos na vida, né? Isso aí. Os momentos que a gente fica mais feliz. Porque
Os dias vão passando, às vezes a gente nem se dá conta do passar do tempo em si. O que a gente lembra são de grandes momentos que a gente se desafiou. Então, assim, eu tenho grandes memórias. Tenho memória, por exemplo, do dia que você falou pra eu ficar com aquela sala maior. Eu queria dormir dentro da sala, de tão feliz que eu estava. Eu comecei a comprei a bandejinha do meu jeito, comprei várias coisinhas que depois, no final, eu nem usei. Mas, assim, eu fiz, gente, eu não acredito, eu tirava foto e eu abraçava a mesa. Então, assim, eu lembro disso e o sentimento, quando eu visito esse dia, é como se eu estivesse vivendo tudo de novo. Eu lembro, por exemplo, dessa passagem que você falou sobre a Fiat. Eu lembro de você, pai. Você tava dirigindo, eu tava no banco do passageiro, você tava de boné e você falava assim: essa olheira, essa careca aqui é de trabalho. E assim, com uma paixão, né, tão forte. Eu lembro muito, eu tenho muita recordação de grandes momentos nossos e que a gente se desafiou. Eu lembro do dia que a minha mãe veio contar que a gente ia pro apartamento que a gente viveu tantos anos. A minha mãe me acordou, ela tava viva ainda, óbvio, me acordou e falou assim: Bah, a gente vai pro apartamento que tem uma banheira enorme. É que nem a da Vera Fischer no comercial da Óleo de Rosas Paixão. Ela ficou assim. Ela deve ser. Meu Deus, é o auge. Então são momentos, é uma memória afetiva que a gente cria de grandes momentos da vida, sabe? Sim. Isso vale a pena viver. Como diz o Roberto Chinachik, os morangos da vida. Né? É o sabor que você tem de vitória, de conquistar. Porque passa, na vida tudo vai passando, mas esses sabores, esses momentos, não tem preço, né? Você não esquece jamais na sua vida. E sobre desafio, eu vivi muito isso em casa, porque meu pai sempre quis que eu fosse formado em Direito, e aí acho que uma certa hora eu tive que desafiar também meu pai e falar: pai, eu não quero seguir o Direito. E ele falou: então tá bom, perfeito, só que eu não vou te dar mais dinheiro. Eu não vou te dar mais dinheiro, você que se vire e acabou. Acho que... E eu lembro que tava muito... Eu falei: porra, como assim não vai me dar dinheiro? Ele falou: pai, filho, você tá tomando suas escolhas, mas você assume seus riscos. Segura seus BO, negão. O famoso segura seus BO aí, causa eu não sou obrigado. É causa e efeito. Eu lembro que eu trabalhava tanto. Eu fiz, cara, eu preciso dar um jeito de me manter. Eu trabalhava tanto, no final de semana ia viajar, e trabalhava, ia pros cursos da Fundação estudar, e rodava tudo que eu podia participar e aprender. Eu tentava aprender. Então, assim, foi um momento de muito crescimento pra mim, porque além de eu ter que me desafiar profissionalmente ali, eu tinha que ter uma coisa que eu nunca tinha vivido, que era o aperto financeiro. Então, eu lembro dele falar: Léo, se vira, você vai ter que dar um jeito de ganhar seu dinheiro aí, então eu vou te dar a oportunidade de você pegar essas roupas aqui que meu amigo traz, esse sapato, e vai vender, dá os seus pulos, vai vender. Eu falei: pai, mas como assim? Eu tô fazendo a faculdade de Direito, super renomada aqui no Mackenzie, aqui em São Paulo, eu vou chegar com uma mala. Ele falou: se vira. Você precisa dar um jeito de ganhar dinheiro, cara, eu dei meu jeito, você dá seu jeito também. Ele falou: caraca, filho da mãe do meu pai, porra, eu não acredito que ele tá fazendo isso comigo. Eu fiz... Aí, hoje... Eu acho que eu ressignifiquei meu contato com o dinheiro desde então, mas naquela época eu ficava puto com meu pai. Eu falava: filha da mãe, por que tá fazendo isso comigo? Bravo. Era bravo, não, foi tudo muito suado, muito difícil. Não quer fazer a faculdade que eu... É democracia, gente. Ô pai, você lembra uma vez que eu gastei muito no cartão? E aí meu pai, assim, acabava com a gente quando a gente aprontava. E aí eu chorava e fui falar pro meu irmão: eu tenho outras qualidades.